Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você os bastidores da visita dos Gaviões da Fiel ao CT Joaquim Grava após receberem denúncias nas categorias de base. Vou te contar os bastidores de tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem. O Corinthians em busca de goleiro, tem um que quer jogar muito no Corinthians e tem outro que o Corinthians quer muito. Eu vou te contar essa história também nesse blend de informações, que ainda tem uma informação importantíssima, hein? Corinthians tem negociações avançadas com a Adidas, 1 bilhão esse valor, por quantos anos? Tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos embora falar muito do Corinthians, tá? Tem muita coisa para a gente estar falando do Corinthians. Quero começar pela situação do goleiro, porque informação que eu recebi é que o Matheus Magalhães está louco para jogar no Corinthians e, inclusive, está disposto a abrir mão de algumas coisas lá no Braga, pedindo a liberação, pedindo para que o Braga o empreste ao Corinthians para que ele seja jogador do Corinthians, seja o goleiro reserva do goleiro Hugo e lute pelo espaço, claro, tem 33 anos, tá? Essa informação que eu tenho. Ele quer muito jogar no Corinthians, é sonho, aquela coisa que também quem não tem esse sonho, Enfim, está hoje no Ajax, tem contrato até o meio do ano, está empolgadíssimo, querendo que a negociação avance. Não avançou ainda, tá? Por quê? Porque o Corinthians quer muito o Santos, tá? Eu apurei que o Santos é o nome preferido, tá, da diretoria corintiana. Quando eu falo diretoria corintiana, esquece Augusto, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Fabinho Soldado e Dorival Júnior, tá? Os dois trabalharam com o Santos no Flamengo. Gostam do Santos pela experiência, que ele tem e que ajudaria aí bastante, o Hugo Souza, tá? Então, o Santos é o preferido, tá? Do Dorival Júnior e também do Fabinho Soldado. Se não der certo com o Santos, porque ele está emprestado até o fim do contrato dele para o Atlético Paranaense, só que lá ele não tem jogado. Então, se não der certo com o Santos, aí sim o Corinthians pode passar a pensar no Matheus Magalhães, que foi oferecido, está no Ajax até o meio do ano. Então, queria passar isso para vocês. O Matheus quer muito o Corinthians, Matheus Magalhães, e o Corinthians quer muito o Santos para ser o reserva do Hugo Souza e fazer uma baita sombra para o Hugo Souza na visão da cúpula corintiana. Você acha isso? Deixe seu like, comente aqui embaixo. Vamos falar de abandonado, tá? Eu conversei com fontes hoje no CT Joaquim Grava e falaram que o CT Joaquim Grava está abandonado pelo Augusto. Ele pouco aparece por lá, tá? No CT. E o Fabinho está sozinho tratando as negociações com o Dorival Júnior. Futuras, contratações. Enfim, o Fabinho está abandonado pelo Augusto. O Augusto sequer está indo ao CT, está indo pouco, tá? Não é que ele não está indo bem pouco aparece. E o clima no CT Joaquim Grava é de fim de feira, assim, a diretoria meio que abandonou, o trabalho lá, enfim, tá tudo nas costas do Fabinho. O Fabinho está se sentindo abandonado lá, enfim. É claro que o Fabinho não vai falar isso, ele nem comentou isso, são pessoas que estão à volta ali vendo a situação do executivo de futebol, que tem tratado as contratações, os possíveis reforços para o meio do ano, diretamente com o Dorival. Eles têm tentado, já avisei isso vocês aqui, já informei que eles têm tentado usar a criatividade aí no mercado, para reforçar o Corinthians, tá? No meio do ano. Mas a situação do Augusto não é boa, há uma pressão já, para renúncia, há um terceiro pedido de impeachment para ele sair, há uma investigação no final, onde ele é investigado, ainda não dá para a gente falar nada em relação a isso, tá? Temos que esperar, porque é assim que se faz jornalismo. Mas, enfim, e há um pedido também de afastamento imediato pela Comissão de Justiça, o presidente da Comissão de Justiça, Leonardo Pantaleão, já pediu afastamento imediato, tá? Também do Augusto. Então, a pressão está muito forte, e ele meio que abandonou o CT por causa disso, não tem tratado muito assunto futebol, não, tá bom? Deixa o like aqui, vamos seguir falando do Coringão. E em meio a isso, no Parque São Jorge, Augusto Melo tenta fechar uma negociação bilionária, mas é bilionária também porque são, na verdade, 10 anos de contrato. O Corinthians está em negociação avançada com a Adidas para que a Adidas se torne, a sua
distribuidora do material, né, esportivo, né, desportivo. O valor, tá? O valor é para ser o maior do Brasil, segundo o UOL, cerca de 100 milhões por ano, tá? Pra você ter uma ideia, o Flamengo é 69 milhões, então o Corinthians estaria no patamar aí, né, dos grandes clubes europeus, né, na visão da Adidas, e teria o maior contrato do futebol brasileiro se o Corinthians quebrar, né, o seu vínculo com a Nike. Então a gente está falando aí de 100 milhões por ano, um contrato de 10 anos, enfim, chegando a 1 bilhão esse contrato com a Adidas. Existe multa, tá? O Corinthians tem que tomar esse cuidado, né, porque o Corinthians já errou na troca dos patrocinadores, né, Master, e teve que pagar multa pesada. Então o Corinthians tem que ficar atento, porque tem multa até se negociar, e o Corinthians está negociando com a Adidas, né? Espero que o Corinthians tenha comunicado a Nike, já falamos sobre isso ontem, tá? Então, assim, para ser o maior valor, né, do futebol brasileiro, tá? Em questão de patrocinadores de material esportivo, 100 milhões por ano. Será que fecha, hein? Ou será que é só fumaça, né, por conta de tudo que está acontecendo? Deixa o like e comente aqui embaixo. Os Gaviões da Fiel foram tomar um café no CT, hein? Aquele café gostoso, sem açúcar, hein? Sem açúcar, tá? Eu tô falando isso porque se não tiver violência, né, é importante essa cobrança dos Gaviões que, né, sempre se titularam como órgão fiscalizador do Corinthians, tá? Foram ao CT após receberem denúncias gravíssimas das categorias de base do Corinthians, tá? Denúncias gravíssimas. Só para você ter uma ideia, segundo a assessoria, tá, da torcida uniformizada, as denúncias a serem apuradas na conversa, tá? Isso, inclusive, está na matéria do GE, que a assessoria respondeu ao GE. São de supostos áudios com cobrança de propina para a contratação de atletas nas divisões inferiores do Corinthians, tá? Né, segundo a assessoria, não há nada concreto sobre o assunto, né? E por isso a ida ao CT são para esclarecimentos, tá? E virou pauta, os Gaviões devem se manifestar ainda nesta sexta-feira, tá? Dentro da direção do Terrão, esses áudios com possíveis irregularidades na administração foram prontamente negados, tá? Dentro da diretoria do Corinthians. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Alguns casos, né, têm gerado polêmica, né? Um dos reforços que gerou polêmica é o do Guilherme Azevedo Brasil, de 13 anos, que é filho do Alex Brasil, executivo responsável pelo departamento. Aqui já é algo que é lamentável, né? Não pode pôr o teu filho para trabalhar ali, né, velho? O jovem, né, vai atuar na equipe sub-14, né? Assinou um vínculo federativo com o clube, tá? Outros casos, né? Aqui não é ilegal, né? Mas, enfim, não é também algo assim louvável. Outros casos que geram polêmica envolvendo renovações de contrato com atletas que sequer estrearam pelo clube. Um exemplo é o zagueiro Brian Biano, que teve o seu vínculo renovado e assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians, mesmo sem ter disputado uma partida. Gente, ele não disputou uma partida e renovou o contrato e assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians, tá? Vale destacar, né, que o Corinthians foi expulso do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro, né, em janeiro deste ano, né, MSFFB, tá? E a decisão ocorreu após uma denúncia, né, do Palmeiras, enfim, tá? A situação na base do Corinthians é complicada e há até uma pressão para que o Oswaldo Neto, tá, volte à base, ele que foi executivo ali, o gerente da base na época do Duírio Monteiro Alves. Inclusive, se fala muito bem, tá, do Oswaldo Neto, e queriam ele lá para que, né, ele venha colocar a casa em ordem, tá? Mas eu não sei se ele vai aceitar o convite. Inclusive, falei com torcedores que de torcida organizada, que falaram muito bem do Oswaldo Neto para mim,
tá bom? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem assunto, hein? Bora falar do Timão porque Diego Palacios está de volta. Eu ouvi um amém, um aleluia, anjos tocando violino. Sim, o equatoriano, o lateral esquerdo, aquele mesmo, está relacionado. Martínez, o venezuelano, está fora. Eu vou te explicar o porquê. A gente vai projetar esse jogo contra o Mirassol, importante pelo Campeonato Brasileiro, e também tem uma informação de bastidores com denúncias importantes nas categorias de base, mudança no comando, organizada indo cobrar o Augusto, tudo isso aconteceu. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Gente, que loucura! Diego Palacios voltou. Dorival Júnior relacionou Diego Palacios para o confronto diante do Mirassol. Eu sei que o Dorival tá numa missão de abrir o elenco, de dar chance para todo mundo, provavelmente ele chegou lá e disse assim, bom, o que nós temos aqui? Não, o elenco é esse, tá? Não, me dá o Hugo aqui, eu vou usar o Hugo aqui no jogo passado como ele usou. Eu falei, Dorival, calma, usou o Hugo no primeiro tempo, teve que botar o Bidu no segundo, e aí o Bidu entrou muito bem no jogo contra o Inter. Começou a utilizar Charles, Alex Santana, jogadores que não estavam mais sendo muito aproveitados pela comissão técnica do Ramon Dias. E agora surge Diego Palacios. A questão é o seguinte, até eu falei e respondi muita gente que me questiona sobre o Palacios há muito tempo, porque chegou um momento que eu abria minha live, abria os vídeos e dizia assim, cadê o Palacios e o Palacios? Eu cansei de berrar, porque visivelmente o clube não queria se manifestar sobre, já tinha largado a mão, tinha informações até de bastidores que não eram minhas, mas tinha algumas informações aí de que houve até uma briga, uma discussão, né, do Palacios com a antiga comissão técnica. Então assim, o cara não era aproveitado. E aí, tem um pouco antes do Ramon e o Emiliano eles saírem do Corinthians, a Lili Nascimento da ESPN foi uma das últimas assim que perguntou, vem cá, e o Palacios e tal. E o Emiliano meio incomodado disse assim, não, ele teve a chance, mas fisicamente ele tá abaixo dos outros, é por isso que ele não joga. Deu uma resposta sucinta assim, para não dizer o porquê ele não jogava. E eu já trouxe informações aqui que eu colhi com o Dr. Joaquim Grava ainda no ano passado, quando ele foi chamado para corrigir um processo no joelho que ele teve, porque ele realmente teve um processo lá no início, quando ele chegou, a coisa agravou, ele tem uma lesão crônica de cartilagem, e aí depois fizeram todo um processo para que ele voltasse gradativamente. Chegou no final do ano, quando ele estava para voltar, pensaram, não, deixa pro ano que vem, deixa ele fazer uma pré-temporada. Ele fez a pré-temporada, ele jogou no começo do ano e eu pensei, agora vai, e não foi. E aí, nada mais do Palacios pô, ele é bom jogador, pelo menos nos minutos que a gente viu dele, né? Um jogador ofensivo, de qualidade técnica, de intensidade. Tanto que o Ramon pediu o Angileri, para não depender do Hugo e do Matheus Bidu. Pois bem, agora tem 4 laterais o Corinthians. Vamos ver, né, se vai ter 4 realmente. Mas é o Hugo, Matheus Bidu, o Angileri e agora o Diego Palacios, pra gente entender se ele pode corresponder ou não. Eu acho que é dúvida que todos nós temos, não é nem física, é também física, né? Porque um cara que não joga há tanto tempo, a última vez que ele entrou em campo pelo Corinthians foi há 3 meses diante do Noroeste, mas não é nem isso, né? Porque antes disso é um ano sem jogar. Então assim, é um cara que não tem jogado. Jogou muito pouco nos últimos 2 anos. Como é que a gente vai entender se ele pode render ou não? O aspecto físico vai ser levado em conta, mas o aspecto clínico acima de tudo. Ele está recuperado clinicamente, ele não tem nenhum problema, porque aí se for físico, ele vai jogar alguns jogos, vai sentir a coxa, aquela coisa toda, uma lesão muscular, vai tratar, vai voltar, normal. Agora, se ele tem um problema clínico, vai ficar difícil. E como o clube não comunica, até porque o clube está envolvido aí com muitas coisas, né? Processo de impeachment para lá, dívida para lá, e aí meio que essas coisas ficam em segundo plano. E não podem, né? A gente precisa entender o que há com o Palacios. É um cara que, assim, desde sempre, gerou sempre muita expectativa, nunca entrou em campo da forma como o torcedor imaginava e nunca houve uma transparência na comunicação. Aconteceu isso com o Palacios, a gente nunca soube. Sempre navegamos no escuro em relação a isso. Pois bem, chega o Dorival e no seu 4º jogo relaciona o Palacios. Opa! Será que tem a ver com uma discussão, uma briga, uma rusga realmente com a antiga comissão técnica? E aí, a questão clínica e física, elas apenas faziam parte de um outro todo, de que tinha alguma relação aí que não estava boa? O que o Dorival fez? O que o Dorival entendeu para relacionar o Palacios?
São as minhas perguntas. Eu tenho mais perguntas do que respostas nesse momento para dar para vocês. Mas estou feliz. Estou com muita expectativa. Opa, finalmente o Dorival chegou lá e disse assim, aquele cara lá, tá cortando a grama, tá chutando bola atrás do gol lá, no último campo de treinamento sozinho lá. Traz ele aqui, vem cá, bota ele aí, bota ele para jogar. Vamos ver, né? Vamos ver. Primeiro, se ele corresponde. Segundo, se ele tá bem fisicamente. E a entrevista depois do jogo. O que o Dorival pode nos explicar? Repórteres, meus amigos, pelo amor de Deus, vai ser questionado, né? Porque é a grande novidade desse jogo diante do Mirassol. Diego Palacios entre os relacionados. A outra novidade é uma ausência. Além das já naturais do Rodrigo Garro, do Gustavo Henrique, o zagueiro, agora José Martínez. Ele, às pressas, teve que se submeter a uma cirurgia dentária, uma correção né, na boca e tal, no dente, e isso vai fazer com que ele desfalque o time nesse final de semana. O José Martínez, eu não saberia dizer se ele é um titular, ou se ele é um titular absoluto, ou se ele é um jogador ali, mas o Martínez né, um jogador importante do meio campo. E aí já vai para minha outra pergunta. O vídeo ele é cheio de dúvidas, tá, gente? Mas calma, eu vou explicar por quê. Porque eu não sei o time do Dorival. Vocês sabem o time do Dorival? Eu não sei o time do Dorival. E o Dorival tem dito a todo jogo que o aspecto físico está pesando. Aconteceu alguma coisa nessa transição de comissões técnicas em que o Dorival percebeu algo que a gente ainda não entendeu. Repórteres, meus amigos, e é porque eu tô aqui, eu não tô lá e não quero ser o Joãozinho do passo certo, né? E ficar aqui falando um monte de... né, cagando regra, né? Do tipo, o que deve ser feito, porque eu tenho certeza que os repórteres que cobrem o Corinthians vão fazer essas perguntas. E eles me ajudam até, né? A construir o conteúdo aqui para dar as respostas para vocês, porque nem sempre as pessoas nos respondem aquilo que a gente quer saber. O que o Dorival descobriu, porque isso é uma coisa nova. É desde a chegada dele. Existe um déficit físico aí que assim, nós não percebíamos. E a comissão técnica do Ramon não entendia dessa maneira. Porque o Dorival bate nessa tecla toda a entrevista coletiva depois do jogo. E o efeito prático disso também, né? Quando ele roda o time, quando ele abre o time, o elenco, o Palacios foi relacionado, quando ele começa a preservar muito, você pensa assim, peraí. E ele fala na entrevista, olha, nós precisamos desses jogadores 100%, eles ainda não estão, o Coronado só vai ser titular quando ele tiver 100%. Cara, tem alguma coisa na preparação física do Corinthians, a anterior, que está impactando agora. Então talvez o Dorival demore algum tempinho e provavelmente a pausa para o Mundial no mês que vem, ela vai ser fundamental para isso, para que o Corinthians organize as coisas. Porque até lá eu acho que o Dorival vai do jeito que dá. E realmente gerindo, né, gerenciando essa minutagem dos jogadores. Alguma coisa aconteceu nesse gap físico aí, né, das trocas dos técnicos, que o Dorival olhou lá e falou assim, coisa tá feia. Esses caras não estão conseguindo correr, tem um desgaste aqui, tem um déficit aqui, papapá. Então, assim, tô curioso também para entender os motivos pelo qual o Dorival tá preservando em todos os jogos. E é por isso que eu não consigo dizer para vocês qual é o time do Dorival. Vamos lá. Titulares, Hugo Souza. E aí, assim, ele falou, né, que tinha 2 jogos difíceis, né? Por isso que ele preservou lá contra o Novo Horizontino. Aí depois tinha um jogo contra o Inter e uma decisão pela Sula. Só que ele continua preservando, de certa forma, alguns jogadores. Continuou rodando. E agora tem Brasileiro e Mirassol fora de casa. O Mirassol é um clube que você possa entender como um jogo tranquilo para o Corinthians vencer. Eu não penso dessa forma. Não penso dessa forma. É claro que se você colocar na comparação das 20 equipes, o Mirassol vai estar lá embaixo. Mas assim, o Mirassol é um time ajeitadinho, que os caras estão jogando a vida, tá sendo um sonho, a primeira Série A dos caras na história. Então assim, todo jogo vai ser uma Copa do Mundo para os caras. E o jogo é lá. Não leve com facilidade. Agora, eu entendo também que o Dorival tem que pensar na semana que vem. E aí o Huracan ganhou pela Sul-Americana, o que complicou um pouco a vida do Corinthians em termos de primeiro lugar. Então o Corinthians agora vai ter que fazer uma epopeia, em 2 jogos fora, para chegar talvez em segundo. Em primeiro seria um milagre, porque o Huracan tem que perder para o América e o Corinthians ainda ganhar os 2 jogos. Se é que o Corinthians quer essa Sul-Americana. Mas enfim, o Dorival deve estar pensando ali na frente. Ou a gente vai entender, né, que definitivamente o Corinthians vai largar a Sula quando ele
botar um reservaço e começar a preservar para o Brasileiro e Copa do Brasil ali na frente, que tem o jogo também, a volta contra o Novo Horizontino. Vamos lá. Contra o Mirassol. Hugo Souza titular, Mateuzinho na direita, né? Entendemos assim. Ele usou o Léo Maná na Sul-Americana, mas o titular é o Mateuzinho. Na esquerda, bom, Palácios relacionado, Angileri, Matheus Bidu, que são, digamos assim, né, as prioridades. Eu acho que ele vai de Angileri e deixa o Palácios ou para inicialmente dar uma, né, viajar com a galera, né, se integrar de novo, e aí lá na frente ele utiliza, e dessa vez ele pode até utilizar o Bidu, que entrou bem contra o Inter, repito, ou ele dá uns minutinhos pro Palácios, que seria o ideal. Vamos ver o que acontece. Mas acho que o Angileri vai jogar. Isso se ele não tiver desgastado. Ele fez controle de carga tem os 2 jogos, pelo que eu me lembro. Então o Angileri deve jogar, titular. Meio de campo, Ranieri, titular. O Maicon foi titular dele na Sul-Americana e foi muito bem. Então talvez o Dorival consiga fazer, já que não tem o Martínez, Ranieri e Maicon. E Carrilho. Opa, temos um tripé interessante, né? Ranieri, Maicon, Carrilho. Se o Maicon jogar o que jogou contra o América, tá bom. Ranieri à frente da defesa, o Maicon pode fazer a de segundo, pelo lado esquerdo, que muitas vezes o Rian fez, o Bidon fez, o Martínez fez, o Alex Santana fez, o Charles fez. Ele pode fazer essa função. Carrilho pelo lado direito, na ponta do losango. Mais um volante? Será? Breno Bidon? O Dorival chegou a dizer que ele tem características de meia. Eu discordo. Característica até acho que tem, mas ele não é um meia. Ele é um volante. Ou ele vai de uma vez por todas com o Coronado começar um jogo. É tudo que a gente quer. Pelo menos eu quero. Na ausência do Garro, põe o Coronado ali. Seria o ideal Memphis e Yuri no ataque. Ou Memphis, Romero e Yuri fazendo de novo 4-3-3. Ou coloca mais um volante. Mas aí ele fica muito defensivo, né? Charles, Bidon, Alex Santana. Vocês estão entendendo? Eu não sei o que o Dorival vai fazer. Porque essa escalação, ela tem o aspecto técnico, mas ela tem um aspecto físico também. E aí? Para onde ele vai? Ele vai preservar de novo? Ele vai com o que ele tem de melhor? Ele vai colocar o Coronado desde o início? Porque aí já muda toda a formatação. Ele vai com o Memphis mais recuado, sendo que ele disse que é o Memphis mais próximo do gol, só que na Sula ele botou o Romero. Mas aí era a Sul-Americana. Eu acho que brasileiro, ele vai com aquela estrutura melhor no meio, como foi contra o Inter, e coloca os 2 atacantes lá, o Memphis e o Yuri Alberto. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Vocês têm algum palpite? Pra gente fechar esse vídeo, falar sobre eu ia dizer invasão, né? Mas não foi invasão, né? Foi uma visita da principal organizada do clube, a Gaviões da Fiel, para conversar, e a conversa muito em tom de cobrança, né? Com o presidente Augusto Melo e com membros da diretoria, em razão de algumas denúncias que vazaram aí, né? De algumas irregularidades nas categorias de base do Corinthians. Basicamente, foram áudios revelados que eu não tive acesso e enfim, tudo isso tem que ser muito apurado, né? De que algumas pessoas recebiam propina, dinheiro, para, enfim, subir alguns garotos em categorias inferiores do Corinthians. É uma denúncia muito grave, muito séria, e a organizada foi visitar o CT para cobrar tanto do presidente como de outros membros da diretoria. O presidente se defendeu, dizendo que essas denúncias não procedem. Mesmo assim, a própria Gaviões, numa nota, anunciou algo que o clube ainda não confirmou, que foi a saída, ou afastamento, vamos colocar assim, do diretor das categorias de base, o Claudinei Alves, até que tudo isso seja apurado. Uma espécie de preservação do tipo, enquanto a gente não comprova aqui, você deixa o cargo. Então, o Claudinei Alves, chefe das categorias de base do Corinthians, está afastado. Segundo uma nota da Gaviões, o clube ainda não anunciou e nem confirmou a saída dele, mas a própria torcida já confirmou que recebeu essa informação de que ele seria afastado por conta dessas denúncias. É mais um episódio, né? É mais um episódio que está vivendo aí a gestão Augusto Melo, agora com denúncia na base, com processo de impeachment, já tem o 4º protocolado, com dívidas que superam 2,5 bi, muita confusão nos bastidores, muita gente saindo no entorno do Augusto, né? Então, assim, a organizada foi lá e fez o seu papel. Que loucura, hein? O Corinthians não consegue ter tranquilidade, é um estopim, né? De todos os lados. E tem jogo nesse sábado diante do Mirassol, importante pelo Campeonato Brasileiro, para que o Corinthians possa pontuar, ficar ali nas primeiras posições. E até se daqui a pouco for eliminado da Sul-Americana, ter uma prioridade maior no Brasileirão, né? Daqui a pouco pontuando melhor, a gente pode vislumbrar aí
uma vaga em Libertadores ou quem sabe até, né, disputar o título, quem sabe. Aí tem que melhorar muita coisa e tem que contratar bem na metade do ano e tem que dar uma fortalecida no elenco e o trabalho do Dorival tem que aparecer um pouco mais. Ele recém chegou, evidentemente.